Fala, mestre! Aqui é o Matheus Lessa e esse vídeo é sobre superando desafios. Antes de gravar esse tema, porque está em momento de dificuldade, momento de crise, momento de superação, e eu vou contar uma história para vocês que reflete muito bem o que a gente pode fazer quando a gente está assim, nesse momento de achando que está derrotado, está acuado, passando por dificuldade. Certo dia o filho entra em casa, todo abafado, todo agoniado, apreensivo, e aí o pai pergunta: o que está acontecendo, filho? E ele fala: pai, eu fui chamado agora na empresa, e a empresa está na contenção de custos, está cortando gastos, e foi lançado um desafio, e se eu perder esse desafio, eu estou fora da equipe, eu estou desempregado. E o pai falou: e qual a sua grande preocupação? A minha preocupação é eu não conseguir vencer, eu não consegui ser o melhor nesse desafio. Aí o pai fala: então sente aqui que eu vou conversar com você sobre a minha história. E pai, pelo amor de Deus, eu estou passando por uma dificuldade, só quer me contar a história. Ele falou: escute a história, depois você vai poder entender o que eu estou querendo te dizer. A história é o seguinte, existiam 3 reis numa floresta, só que eram 3 leões, e a gente sabe que em determinado momento um quer tomar uma decisão, outro quer tomar outra, e às vezes acontecia isso com esses 3 reis. Apesar de serem muito amigos entre si, esses 3 leões, o povo às vezes não entendia a decisão de cada um, ficava meio dividido. E um certo dia um macaco, representante de todos os animais da floresta, chamou os 3 leões e falou: ó, a gente fez uma reunião e eu tô aqui representando toda a floresta, todos os animais. E a gente acha errado, a gente não consegue mais ver com uma liderança em vocês 3 como está hoje, dividida. A gente precisa de um único líder. E aí os leões se olharam, pensaram, falaram: será que tem sentido a gente brigar entre a gente para poder ver quem é o melhor? Pode acabar um ferindo realmente o outro, até matando um da gente. E aí o macaco falou: ó, leão, nossa intenção não é que vocês briguem entre vocês, mas a gente precisa de um líder. Vamos fazer o seguinte: eu vou me reunir com os outros animais e vou trazer uma ideia para a gente poder resolver. E aí o macaco conversou com uma grande águia, uma águia sábia, antiga. E essa águia falou: eles não precisam brigar entre si. Dê para eles o desafio da montanha. E aí a gente vai medir para saber quem é o nosso verdadeiro líder. O desafio era o seguinte: existia uma montanha muito grande, e era muito íngreme, e era muito difícil de se escalar. Até então ninguém nunca tinha conseguido chegar no cume dessa montanha. E esses leões tinham um mais velho, tinham um mais maduro e um muito jovem. Sentaram e aí o macaco passou: o desafio é o seguinte: quem chegar primeiro no cume da montanha é o nosso líder. Vocês concordam? Eles se olharam e tal: não, concordamos. Pronto, toda a bicharada foi para o redor, aos pés da montanha, ficaram lá reunidos e tal, e nesse dia começou o desafio. As expectativas para o primeiro leão, para o mais velho, outros estavam torcendo para o mais maduro, outros estavam torcendo para o mais jovem, e o mais velho começou primeiro o desafio. Subiu, tentou, cansou e não conseguiu. O segundo subiu também, tentou e não conseguiu. E o terceiro também subiu, tentou e não conseguiu. E os 3 chegaram lá embaixo com aquele ar de derrotados, enfim. E aí o macaco falou: meu Deus, agora que a gente está perdido mesmo, porque a gente não tem mais como saber quem é o nosso líder. Os 3 perderam o desafio, ninguém conseguiu. Aí a grande águia pousou no meio dos outros animais e falou assim: nós temos um líder. Aí todo mundo: como a gente tem um líder se todos os 3 fracassaram na subida da montanha? A águia falou assim: o primeiro, o mais antigo, ele subiu, tentou, se cansou e falou: eu desisto, montanha, você me venceu. O segundo, que era um pouco mais maduro do que o mais jovem, também subiu, não conseguiu chegar no cume, desceu e falou: montanha, você me venceu. E o terceiro, apesar de mais jovem, falou o seguinte: falou: montanha, hoje você me venceu, só que você chegou no seu tamanho maior e eu ainda estou crescendo. Um dia eu volto aqui e te venço. Resumo da história: apesar de ser o mais jovem, ele teve uma atitude vencedora. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês hoje é porque o nosso momento é um momento difícil. É um momento realmente onde você vai ter que buscar forças, às vezes você nem sabe onde. Mas o grande líder não é aquele que vence sempre, é o que tem sempre uma atitude vencedora. A sua equipe,
O mercado, o mundo, os negócios precisam de líderes que têm atitudes vencedoras. Nem sempre você vai acertar na sua melhor escolha, nem sempre você vai acertar no seu melhor cardápio, no seu melhor prato, na sua melhor equipe. Enfim, você vai estar batalhando por isso, mas você precisa sempre ter na sua mente que a sua atitude é que vai refletir a sua trajetória e o seu caminho. Para todo mundo a dificuldade vai vir igual, né? Vai vir para você, para mim, para outros empreendedores, como já vieram em outros momentos da economia no Brasil. Só que sua atitude é que vai determinar. Então assim, você tem que saber muito bem claro, focar nos seus pontos fortes, nos seus valores, onde você se destaca em relação aos outros no mercado, onde sua empresa pode se encaixar, qual o nicho de mercado que ela pode se encaixar para se valorizar mais, para crescer mais, mesmo diante da dificuldade. Como você pode controlar os seus custos, né, manter uma visão enxuta sobre o seu negócio para que você consiga passar por esse período de dificuldade com mais rapidez e sofrendo menos. Como você vai vender mais, como você vai criar uma estratégia para você se conectar melhor com o seu cliente, falar mais para ele sobre sua marca, falar para ele mais sobre os seus valores, falar para ele sobre como você faz os seus produtos e por que ele deve adquirir aqueles produtos seus. Tudo isso é você ter uma mentalidade e uma atitude vencedora mesmo diante da crise. Vai acontecer de momentos ruins, onde você vai se deparar que você vai pensar em desistir, você vai baixar a cabeça, você vai achar que você não consegue. E eu vou dizer para você o seguinte, um certo dia eu estava vendo um vídeo, né, de um cara muito conhecido, Érico Rocha, o nome dele, na verdade era uma entrevista. Em determinado ponto dessa entrevista, ele falou assim, eu acredito que o empreendedor, ele chega na maturidade dele quando ele fatura o seu primeiro R$ 1.000.000. E meio que eu não entendia muito isso. Por exemplo, pô, velho, tanta gente maduro e tal, negócio, e o cara fala assim, um lance desse, mas depois eu entendi muito bem, ele tá completamente certo nessa visão em relação ao negócio, porque às vezes tá aqui, eu e você agora, tu está conversando, que é o seguinte, talvez você tá aí achando que tá tudo muito grande, a dimensão de tudo muito difícil e tal. Quando você chega nessa barreira de você ter conseguido faturar R$ 1 milhão, você já teve uma história, você já trilhou esse caminho. E eu sei disso porque isso já aconteceu comigo. Então assim, até faturar o meu primeiro R$ 1 milhão no meu negócio, eu senti muito, várias coisas, um espirro que desce na economia, para mim aquilo tinha uma dimensão gigantesca. Porque eu não tinha segurança, eu não sabia projetar minhas vendas, eu não sabia projetar meus custos, eu não tinha um fluxo de caixa, eu não sabia entender realmente como eu poderia me conectar melhor com o meu cliente, eu não sabia como criar uma estratégia de venda, não sabia identificar o perfil do meu cliente. Enfim, eu não tinha uma base para o meu negócio. Quando você consegue construir uma base para o seu negócio, por mais que realmente vai vir dificuldades, isso é fato, só que você vai conseguir encontrar os caminhos para você poder ter o seu destaque. Por quê? Porque você já construiu um relacionamento com o seu cliente, porque ele já sabe que sua marca existe e é forte no mercado, porque ele sabe que o que você oferece ele não encontra em qualquer lugar, e o que você cobra é um preço justo pelo aquilo que você oferece no mercado, ele consegue enxergar o valor naquilo que você faz. Então assim, antes de chegar no seu milhão, batalhe para você conseguir chegar tudo isso antes de chegar nesse caminho. Porque ninguém consegue faturar 1 milhão da noite para o dia. É trabalho, é resultado, é garra, é dedicação, é você conseguir formar um time vencedor. Tudo isso vai te ajudar a chegar nesse patamar. Só que até lá, eu tô aqui para te ajudar, né? Eu vim para poder mostrar para você que apesar de jovem, como a história do leão que você acabou de ouvir, eu sempre tive uma visão de buscar ter mais conhecimentos, buscar me aguçar para ter uma atitude mais vencedora na minha carreira, primeiro a minha carreira pessoal e depois com o meu negócio. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, eu quero que você se cobre mais em relação a isso. A crise está aí, mas veio para dividir águas, mostrar realmente quem é quem no jogo, e é uma oportunidade gigantesca de você poder se destacar e conseguir se manter, perseverar e crescer nesse momento. Valeu? Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, né? Passa essa informação à frente, porque é bacana você compartilhar conteúdos que você acha que é de relevância. Dá um joinha também, assina meu canal, que você vai encontrar vários vídeos de sacada de empreendedorismo, de gestão. E se também não gostou do vídeo, pode clicar em não gostei, diga por que você não gostou, que é importante para mim. Eu garanto que vou te responder de forma pessoal. Valeu, grande abraço.